Uma parte do estudo do Santo Sudário, mas uma parte do Santo Sudário de Plínio Maria Solimeu. Agora o capítulo 3, que é o teste do carbono 14, fica muito grande, então vou interromper esta parte 3 para mais duas partes. O Santo Sudário foi perseguido por muçulmanos, sarracenos, ateístas, revolucionários franceses, na Revolução Francesa, comunistas, toda ordem e catástrofes, incêndios, toda ordem de confusão em volta da mortalha da nossa redenção. O Santo Sudário de Turim, mais recentemente, ele foi perseguido pela sanha satanista, cética dos cientistas de Oxford. E como aconteceu isso, como foi feita essa fraude pseudocientífica do carbono 14 para desmoralizar a relíquia da mortalha da nossa redenção, nosso Senhor Jesus Cristo, contra todas as disciplinas, um método ridículo de carbono 14, tentou desfazer a veracidade e a autenticidade histórica, científica, mundial da mortalha de Jesus. Nós vamos ver como aconteceu isso, quais foram as entidades e as cientistas responsáveis por isso. Então, em 77, tendo havido o estudo dos norte-americanos, a maioria cristãos, muito sérios, no grupo do projeto de pesquisa e estudo do Sudário, eles ficaram com 85 perguntas que não acharam respostas, principalmente relacionada à conservação do tecido, à autenticidade e à formação da imagem. E o cardeal Ballester, em 84, colocou uma fase 2 de projeto de pesquisa do Santo Sudário. O italiano Passi lutou sem tréguas para impedir as pesquisas desse grupo do Sturbe novamente, desse ou de outro grupo científico. A arquidiocese, então, cedeu essas pressões e excluiu a Pontifícia Academia de Ciência dos novos testes científicos. E os idealizadores dessa operação manhosa, anticristã, foi o reverendo episcopal Davi Sox e o cientista R. Gove. Pois muito bem, eles divulgaram depois os exames falsos do Sudário, causou um impacto muito negativo sobre essa relíquia da mortalha da nossa redenção. Ele já tinha um livro intitulado A Imagem no Sudário para desmoralizar em 1981, né? Antes da autorização ele já divulgava um livro, esse maldito pastor Sox, querendo desfazer a Sudária de Turim, essa onda anticatólica e antirromana da Inglaterra, principalmente da Universidade de Oxford. O Mark Crane Walter, cientista, falsificou a sua pesquisa dizendo que era a tintura de óxido de ferro que estava no Sudário. E, apesar dos distúrbios, ter refutado essa teoria mentirosa. R. Gove afirmava também que ele iria abandonar os estudos se o grupo do distúrbio americano entrasse nas pesquisas. Então, finalmente, a Arquidiocese de Turim permitiu um teste do carbono 14 de Oxford, do Arizona, Estados Unidos, e de Zurique, na Suíça, sob a supervisão de Mike Tyke do Museu Britânico. Ora, o Museu Britânico é aquela bruxaria do Egito, da Babilônia, maçonaria, não é? Eles são pagãos, né? E são militantes do darwinismo, não é? Aquela doutrina diabólica que o homem veio do macaco, a Bíblia não presta para nada. E é de estranhar que o cardeal Ballester tenha tirado a própria Academia Católica Pontifícia, que deveria estar envolvida na análise do Sudário. Em abril de 88, tiraram um pedacinho do Sudário e o cardeal Ballester cedeu às chantagens, né? Dizendo que esse grupo das universidades do Arizona, de Oxford e de Zurique,
iria dizer que a igreja era contra a ciência mentirosa, satânica deve ser sempre, né? Bom, então os laboratórios começaram os testes, tiraram um pedacinho do sudário e foram fazer o teste do carbono 14 para tentar datar o sudário. E a data que eles deram foi anunciada uma coletiva de imprensa dia 3 de outubro de 88 pelo Balestero, cara de Turim, como sendo de 1260 a 1390. Ora, todas as disciplinas científicas provam e mostram que essa data para o sudário é errada. Ele é do primeiro século, os pólens é do primeiro século, o tecido é do primeiro século, a trama do tecido, e mais, né? O modelo de flagelação romana, e que não é uma pintura, pois é desconhecido o método que foi impressa a imagem, que é uma chamuscadura nas fibras externas do linho, como essa lã aqui, nas fibras externas do linho, uma chamuscadura radioativa, que para nós cristãos é, claro, a ressurreição do nosso Cristo Jesus, Deus Salvador. E aí as manchetes foram a pior possível, que lá a República, lá a Estampa, faziam toda sorte de blasfêmia contra essa relíquia preciosíssima de Cristo. Então, 1000 relíquias na mira da ciência. O Correio da Serra, viva a igreja que se liberta de um peso inútil às relíquias. Então, veja, da Itália, os ateus, aí, os satanistas, estavam fazendo a festa com essa mentira do cientista Hoover. Então, mais padres começaram a falar contra. A ciência também pode errar e a Sindone é verdadeira. Então, explica-se que o carbono 14 ele comete falhas. A extração também do pedaço do carbono, do linho do sudário foi errada, no local errado, nas bordas. E também o Dr. Luigi Malantrucci, radiologista, rebateu essa datação, dizendo que em 78 a ciência demonstrou no estudo, né, claramente que é um caso, um homem de morte horrível, real, retratado, e não uma pintura. Então, o Stefano Patti demonstra a falibilidade do teste 14, mostrando exemplos, como, por exemplo, um teste de casca de caracol, que ainda vivos, que revelou 26 mil anos atrás. Não serve para nada, esses erros do carbono 14. Uma foca que acabou de morrer, tinha 1.300 anos, etc. Então, as emissões de radiação provocadas pela ressurreição poderia também ter uma tese que se levanta esse falso exame do carbono 14. O Simpósio Internacional Científico de Paris sobre o Santo Sudário. Então, o simpósio também foi feito em 1990, mas foi chamado, então, do laboratório de Oxford fez os testes, o Eduardo Hall. Nesse simpósio de Paris, ele não compareceu, correndo de medo de verem as gambiarras que eles fizeram para blasfemar contra as pessoas relíquias da nossa salvação. E o Santista de Zurique de Tucson também não apareceram, só apareceu o Dr. Mike Taito. Então, eles tudo fugiram. O professor Arno Upskin, no entanto, deixou claro, nada de falso foi encontrado em incontáveis experiências de análise feitas com sudário em quase um século de estudo, e perguntou se o resultado do carbono 14 poderia só anular todos os outros resultados históricos e científicos. Não, a resposta não. Não pode. E ele não tem, então, derrubou a credibilidade desse teste do carbono 14. Então, se a totalidade dos vários tipos de dados históricos e arqueológicos relativos ao sudário são de tal maneira direcionados à sua autenticidade, que pensamos que não é sábio aceitar tacitamente datação de um método de radiocarbono muito suspeito e criticado. Então, houve um complô contra o anticatólico, contra o sudário, evidente. Uma das primeiras coisas que eles querem destruir a relíquia sagrada da nossa redenção de Cristo,
com a não autenticidade dessa relíquia. E a igreja, um pastor da igreja episcopalina, Davi Sox, esse foi, publicou o Sudário Desmascarado, descobrindo a maior falsificação de todos os tempos. Ele já tinha o livro pronto antes do resultado ser divulgado. O Mike Tite, uma blasfêmia, né? É 10 de março de 90, e proferiu no Museu Society, da Harshman Society, falsificações para atingir também o sudário com essa tese do carbono 14 furada. Então, o Milagre do Santo Sudário está passando por mais um ataque de destruição. E o estudo mostrou que é insano essa hipótese da fraude. O Museu Americano, em 9 de março, também, detecção científica de falsificações, também botou uma foto lá do sudário, querendo divulgar o sudário como uma falsificação. Mas a mentira tem perna curta. E a relíquia autêntica e não falsificação da Idade Média, ela é o sudário porque ela não tem nenhum pigmento, ela não tem nenhum corante, ela não tem sinal de pincelada, e o incêndio de 1532 não alterou a figura. Então a figura é inalterável e a sua exata metodologia de existencial, de impressão, não é conhecida até hoje. É uma chamuscadura radioativa nas fibras externas do linho. E as comprovações das disciplinas científicas são exatas, tanto a médica, o tipo de flagro, que levou a cruz nos ombros, as feridas no ombro, uma coroa de espinha na cabeça, tudo de Jesus do Evangelho. Lesões no nariz e joelho devido a uma queda, golpe no rosto, devido a vara, agressão no tribunal de Caifás, os pulsos atravessados no espaço de Destor, o sangue escorrendo pelos braços como numa crucificação, as pernas intactas, que não foram quebradas como os outros ladrões, e a perfuração da lança do lado direito. Então, o sudário é a relíquia do nosso Senhor Salvador. Escapou desta blasfêmia, desse método pseudocientífico de Oxford, Arizona, Tucson, Arizona e Suíça. Então, o espaço Destor é importante, que é o espaço da mão, que fica aqui mais ou menos, e ele não era conhecido na época, então ele não poderia, o pintor, colocar exatamente se tivesse sido. Também identificou uma trança no cabelo de Jesus, mas o exegeta alemão Gressmann, Daniel Rupes e rabinos exegetas judeus dizem que naquela época, no primeiro século, os judeus homens usavam o cabelo em trança atrás amarrado. Era jamais alguém no século, na Idade Média podia imaginar isso, porque mesmo nós nos assustamos quando vimos Jesus com aquele tipo de cabelo. E as feridas são então marcadas com soro, sangue, salpicos, veios, artérias, coisas que foram conhecidas apenas no século XIV. O doutor também Pierre Barques, que escreveu o livro A Paixão de Cristo segundo o Sudário, ele faz uma excelente conclusão. Algum artista nenhum poderia imaginar todas as minúcias da imagem do Santo Sudário. A coagulação do sangue se ignorava no século XIV. E nós não seríamos hoje capazes de repetir essa mesma imagem com todo o nosso digital. Então o Santo Sudário é conforme os evangelhos mesmo, e que foi criada uma imagem real de um corpo realmente crucificado. Diz-nos a botânica, a numismática, com os olhos do lepto de Pilato nos olhos de Jesus. Então, é a história que nos diz a ciência, o toalete do cabelo. Então, a queda de Jesus, tudo narrado no Evangelho. As testemunhas do Evangelho coincidem com o exame da ciência. Dr. Heller acrescenta: nada em toda a conversa tumultuar em 3 anos continha uma única informação que contestasse a autenticidade do sudário e do Evangelho, conforme o Evangelho descreve as torturas de Jesus.
Então, é a inviolabilidade do testemunho de Jesus, da nossa redenção em Cristo Jesus, no Evangelho, da paixão, na crucificação. E essa nossa civilização ameaçada por tantas políticas e tantas culturas de guerra, como nós vemos agora na Ucrânia, militarismo, foi atacada pelo laicismo, ateísmo, outras formas de vida incompatíveis com o cristianismo, essa teoria em escola de gênero. E essa prova espetacular da posição do cristianismo nos dá a análise do Santo Sudário, um verdadeiro marco para a nossa fé, certeza científica, histórica, espiritual e religiosa. Então, a igreja não faz a sua oficialização atual por motivos políticos, para não desagradar outras religiões, deuses, demônios de outras religiões, paganismo, xamã, Islã, budismo, etc., e até os próprios ateístas, materialistas e até os satanistas. Então a Igreja Católica Romana está se acovardando e se miscigenando numa Babilônia espiritual contra essa relíquia sagrada, não oficializando a sua autenticidade mais do que comprovada. Esperamos que ainda possamos ver esta autenticidade da Igreja do Vaticano. Então, na próxima parte, nós vamos ver o osso da Jesus ferido, crucificado. Esse que nos falou alto, conhecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Se você também quer receber esse Cristo como Senhor, Deus único e Salvador único, Pai, Filho e Espírito Santo, faça oração, me arrependo dos meus pecados, procure um batismo, Igreja Cristã, e aproveite o tempo, está chegando, o Armagedon está chegando, as guerras do Armagedon, Cristo está voltando, aproveite, salve sua alma com a fé em Jesus Cristo, esse que nos falou, Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus, o menor ministério do mundo. Abençoe também meus irmãos que estejam assistindo essa parte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse falou, Alfa, amém, graças a Deus, até a próxima oportunidade.